Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente quero saudar a todos nesta primeira oportunidade que tenho de usar a tribuna, desejar um bom trabalho a todos os colegas nesta legislatura, que Deus nos ilumine para que possamos de fato nos empenhar ao máximo e ter sempre como meta a melhoria das condições de vida do nosso povo, o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento sustentável, já que Mato Grosso do Sul ele foi agraciado com tantas riquezas naturais e nós temos uma responsabilidade dobrada em cuidar daquilo que nós temos, relegar às futuras gerações um Estado preservado. Mas o que me traz à tribuna, senhor presidente, é aquele assunto que eu já tratei durante o pequeno expediente com uma indicação ao governo do Estado para que regularize a entrega das cestas de alimentos nas aldeias indígenas. E eu quero aqui reforçar esta solicitação porque o governo do Estado ele entregou as cestas de alimentos nas aldeias em dia até as eleições. Até as eleições. E ele fez muita propaganda em cima disso, inclusive colocando cocar de índio na cabeça, colocando colar, visitando as aldeias e fazendo muita propaganda em cima de uma ação do governo do Estado, que é o programa nutricional indígena, né, voltado para a garantia da segurança alimentar nas aldeias indígenas. É bom lembrar que esse programa iniciou-se no governo Zeca do PT, quando garantia, através do programa de segurança alimentar, cestas de alimentos de qualidade às famílias indígenas. O governo do Estado atual deu prosseguimento a este programa, mas inexplicavelmente, após as eleições, começou a atrasar a entrega. E eu quero dizer aqui que programa de segurança alimentar tem que ser conduzido com seriedade. Porque se você está entregando uma cesta de alimentos, é porque tem famílias carentes que não conseguem dar a garantia, a segurança alimentar para seus filhos. Esta cesta tem que ser entregue com regularidade, porque a fome, ela não espera. Você não pode dizer para as famílias que estão com fome, nós vamos entregar esse mês, mas não sabemos quando entregaremos de novo. Ora, se são famílias pobres, carentes, estão passando necessidade, se isto justifica, essa situação justifica um programa emergencial de entrega de cesta de alimentos, você não pode entregar um mês, o outro não, depois pula 2, entrega mais um. E como é que ficam as pessoas? Então, eu quero deixar aqui este apelo para que o governo do Estado se reorganize, porque até as eleições a entrega estava organizada. E eu não sei o que aconteceu, que agora está havendo esse atraso. É bom lembrar que em outubro... Quando Vossa Excelência entender pertinente, eu gostaria de apartar. Vou conceder daqui a pouquinho o deputado Marum. Só para contextualizar, a partir de outubro, o governo do Estado, outubro do ano passado, o governo do Estado começou a atrasar a entrega das cestas de alimentos. Quando foi em novembro, as lideranças indígenas começaram a nos contactar e a reclamar, as cestas estão atrasadas. Quando foi em dezembro, as lideranças indígenas continuaram a nos procurar, dizendo as cestas continuam em atraso. E aí procuraram o Ministério Público Federal, procuraram órgãos federais como a FUNAI e fizeram a denúncia. Por coincidência, naquela semana, em dezembro do ano passado, nós estávamos aqui terminando os trabalhos legislativos, eu liguei para a secretária Tânia Garibe, competente secretária de Estado de Assistência Social, e até assustei na forma como fui atendido.
porque a secretária inadvertidamente achou que eu tinha acionado o Ministério Público Federal, e não fui eu, foram as lideranças indígenas que procuraram o Ministério Público Federal. Em todo caso, né, eu relevei a forma ríspida com que ela me respondeu, mas ela disse que realmente as cestas estavam atrasadas e que ela já estava tomando todas as providências para colocar em dia novamente a entrega das cestas. Então, fiquei contente, né? Vai colocar em dia, e as cestas foram entregues. Falei, agora vamos ficar tranquilos, porque novamente o governo vai entregar em dia. Para minha surpresa, agora as lideranças começam a ligar novamente, dizendo que o governo entregou depois daquela denúncia em dezembro, e agora não entregou mais. Não entregou mais. Então, novamente estão acontecendo atrasos nas entregas das cestas de alimentos. Nós estamos aqui fazendo um apelo ao governo, à secretária de Assistência Social. Como eu disse, a fome não espera. E um programa como esse tem que ser tratado como prioridade, porque você tem que dar uma garantia para as famílias se organizarem. As cestas vão ser entregues até o dia 15, porque o pai de família não pode ficar naquela. Será que nós vamos comer essa semana? Será que vamos comer a semana que vem? Então, a entrega de alimentos tem que ser feita com regularidade. Deputado Carlos Marum. Deputado Pedro Kemp, trago a Vossa Excelência algumas considerações a respeito de seu pertinente, talvez alerta, a respeito do assunto. Mato Grosso do Sul era conhecido como o estado dos índios suicidas, certo? Nós íamos, no mínimo quinzenalmente, para a imprensa nacional, com o destaque negativo, descermos um lugar, descermos um estado, onde a desnutrição levava crianças indígenas quase que de forma sequencial à morte. O governo André Putinelli, ao assumir, tomou a decisão de efetivamente exercer uma política positiva em relação às comunidades indígenas. Praticamente esquecemos a FUNAI, porque eu acho que se um dia for analisada a nível quase que de mundo, a materialização da incompetência na gestão pública, certamente o caso da FUNAI no Brasil deverá ser estudado. Eu acho que estudado a fundo. Eu acho que não existe no mundo um órgão tão incompetente no desempenho das suas funções quanto a FUNAI. Então o que nós fizemos? Esquece, vamos nós trabalhar. Aí o que aconteceu? 15 mil cestas distribuídas aos indígenas, cestas na área da alimentação, 1.200 casas construídas nas aldeias, 7 escolas construídas nas aldeias, patrulhas mecanizadas que permitiriam e permite ao índio trabalhar praticamente destinadas, ou melhor, destinadas a praticamente todas as aldeias no nosso Mato Grosso do Sul. Isso é prova, no meu modo de ver, na minha humilde opinião, de que efetivamente o governo André Putinelli tratou com a dignidade justa, como nunca aconteceu antes no Mato Grosso do Sul. Comunicar a Vossa Excelência, deputado Marrom, que já ultrapassa os 3 minutos da parte de Vossa Excelência. Positivo. Mas vamos, obviamente, conduzir o seu pleito ao governo do Estado, destacando a consideração que Vossa Excelência fez quanto à frequência e à pontualidade da distribuição dessas cestas. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência se fizer gestões, né, junto ao governo, também colaborando nesse sentido. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre a fala de Vossa Excelência, sobre as ações do governo nas aldeias indígenas. Gostaria, antes de ouvir o nobre deputado Zé Teixeira. Pedro Japar, deputado. Com todo prazer. Deputado Pedro Kemp, primeiro cumprimentar Vossa Excelência, começando uma outra legislatura, e Vossa Excelência na mesma linha. Assunto novo para nós dois, né? Questão indígena. Defendendo os mais humildes. Quer dizer, Vossa Excelência, que
essa reunião com a secretária Tânia Cristina, se faz necessário, Tânia Garibe, se faz necessário. Só que não adianta sentar à mesa o governo do Estado quando ele não tem responsabilidade direta ao assunto, sem o governo federal. Então tem que sentar à mesa a secretária e a FUNAI, porque segundo a matéria, se eu entendi bem, o cacique da aldeia lá em Quidauana, Miranda, ele está querendo prestação de conta do dinheiro federal que está vindo para Mato Grosso do Sul, onde está indo que o governo do Estado não compra cesta básica. E isso não é verdadeiro, porque não existe dinheiro federal e essas 15 mil cestas que o governo estadual distribui é recurso do Estado. Houve realmente a interrupção, mas houve a esperança de fornecimento de maquinário para que os índios possam produzir o seu próprio sustento. Só para concluir, Dourados é uma reserva congestionada e o procurador federal disse, não sou eu que estou dizendo, que nos 3.500 hectares lá tem 1.200 hectares agricultáveis. Só que o governo deu lá 3 patrulhas mecanizadas e eu consegui fazer um convênio de mais uma numa associação que eu criei dentro da reserva. E se tem 1.200 hectares agricultáveis e tem 400 na mão de terceiro plantando soja e que o procurador quer resgatar essa terra para que não plante soja, sim alimento para completar o que o governo federal e estadual dá, na mão de terceiro plantando soja. Então eu pergunto a Vossa Excelência, que é um homem coerente, está faltando a administração da FUNAI na reserva indígena e está faltando defender os interesses dos índios para que eles possam complementar a sua alimentação, porque a cesta básica, dependendo da quantidade dos filhos, que não são poucos, não é suficiente para 30 dias. Mas isso que Vossa Excelência defende, eu defendo. É questão de humanidade, porque os índios não têm culpa. Quem tem culpa são os administradores, e em especial o governo federal. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero, inclusive, me basear nessa última frase que Vossa Excelência acabou de dizer. Os índios não podem pagar o pato, né? Porque a responsabilidade é da FUNAI, porque a responsabilidade é do governo, porque é como a dengue, né? Tem muita gente que fica discutindo se o mosquito é municipal, federal ou estadual. E o Aedes aegypti vai ficando todo mundo aí e vão ficando doentes, vão morrendo e a discussão continua. Não, mas o mosquito é de responsabilidade do município. Não, índio é ser humano. Já foi a época, não é, deputado Tetila, em que Roma era chamada a se manifestar, o Papa, para dizer se o índio era gente, tinha alma, se não tinha, né? Agora nós já sabemos, o índio é pessoa humana, é cidadão brasileiro, é cidadão do Mato Grosso do Sul. Ele tem que ser atendido nas suas necessidades como cidadãos, né? Então, nós temos que pedir ao governo aqui, se ele tem um programa de distribuição de cestas, que ele o faça de forma organizada. Aquilo que eu falava, a fome não espera, né? E a outra questão, a FUNAI, ela também faz entrega de cesta de alimento. Não é só o governo do estado, a FUNAI com recurso federal, e aí tem uma confusão. Tem índio falando, não, porque precisamos de prestação de conta do recurso federal. Não, a FUNAI entrega cesta de alimento também do governo federal. Agora, o governo estadual também tem um programa. Nós estamos pedindo para o governo do estado colocar em dia a entrega das suas cestas, porque a do governo federal está em dia. Me permita uma parte. Deputado Júnior Mock, agora na espinhosa missão de defender o governo aqui como líder. Deputado Pedro Quem, primeiro, parabenizá-lo, né, pela sua reeleição, de estar novamente aqui, significa a certeza de que nós teremos debates com Vossa Excelência de forma séria, responsável e coerente. Mas eu quero aqui abordar 2 aspectos importantes. Primeiro, lembrar que o governo está iniciando, embora o mesmo governante é um outro governo. E todos os procedimentos são refeitos no início do ano. E, obviamente, o procedimento licitatório para a aquisição dos alimentos tiveram que ser feitos agora, com um prazo legal estabelecido na Lei 8666, que leva aí
em torno de 40 a 45 dias para o governo ultimar os procedimentos licitatórios na aquisição dos alimentos. Então eu quero informar a Vossa Excelência, no momento em que o senhor falou aqui, da indicação solicitando a regularização, eu entrei em contato com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Desde segunda-feira, o governo reiniciou a distribuição das cestas para regularizar essa situação. São 15 mil cestas em 75 aldeias do estado de Mato Grosso do Sul. Procedimento esse iniciado na última segunda-feira e até o dia 25 próximo estará regularizado. Apenas para trazê-lo a informação, lembrando sempre desta questão. Este atraso não foi por mera deliberação ou vontade do governo, mas sim em função dos procedimentos legais, né, exigidos para um governo que está iniciando as suas atividades. Eu agradeço a Vossa Excelência, líder do governo, pelas informações. Nós vamos acompanhar, deputado Júnior Mock, né, essa informação de que até o dia 25 o governo pretende regularizar e fazemos o apelo aqui para que o governo, depois do dia 25, né, dê continuidade, né, numa certa regularidade, para que as famílias possam se organizar. E com relação ao programa Aldeia Produtiva, né, é importante lembrar que o governo do estado distribuiu patrulhas mecanizadas nas aldeias, e é importante que os índios tenham óleo diesel, né, para fazer funcionar essas máquinas, e também na época certa do plantio, né, porque no ano passado nós vimos assim, muita aldeia com a patrulha mecanizada parada, por falta de óleo diesel, semente na época certa para poder plantar. Então os programas têm que ser desenvolvidos com seriedade, né? Deputado Laerte Tetila, retornando ao Parlamento Estadual, uma satisfação tê-lo aqui, na nossa bancada. Depois de 10 anos. Parabenizá-lo, deputado, porque é muito oportuna essa discussão que você traz nesse primeiro momento aqui desse dia, praticamente da abertura dos nossos trabalhos, e dizer da nossa preocupação também, porque realmente a fome ainda continua sendo a mais degradante das privações humanas, né? Não há algo que seja mais lamentável do que ver o ser humano desnutrido, né? Crianças, pessoas idosas, enfim. E é o que acontece, principalmente nas aldeias Guarani, Kaiowá, na nossa região, né? Em que a situação de miséria, de penúria ainda prevalece, por dificuldades, por até incompetência, né, da FUNAI, não se pode negar de forma nenhuma, mas também por problemas, né? O governo do estado, né, rompeu uma linha de continuidade no fornecimento do alimento, da segurança alimentar, do programa nutricional. Claro que isso vai causar problema. Então a gente espera que o problema seja solucionado o mais brevemente possível e também, por oportuno, quero dizer que talvez amanhã já esteja discutindo uma outra questão da maior relevância para as comunidades indígenas, principalmente lá na nossa região. Enquanto nós estamos à frente da Prefeitura Municipal, foram construídos nada menos do que 35 açudes, com boa infraestrutura, muito bem construídos, e que produziam toneladas de peixe todos os meses. Isso está registrado na imprensa, principalmente na imprensa local e regional, né? De 2 anos para cá, infelizmente, né, o programa ficou em completo estado de abandono, e a gente gostaria imensamente que isso fosse recuperado, até porque o peixe, todos sabem, é a maior fonte de proteínas que se possa ter, principalmente para atender as crianças em idade escolar, como realmente vinha acontecendo. Então, parabenizá-lo pelo debate, e a gente espera que o governo do estado rapidamente retorne o programa, para que, sob esse aspecto, as comunidades indígenas, principalmente Guarani e Kaiowá, claro que outras também sofrem do mesmo problema, e possa ter uma solução a mais rápida possível. Obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Tetila, grande defensor também das comunidades indígenas, principalmente do sul do nosso estado.
E quero aqui incorporar o meu pronunciamento à parte de Vossa Excelência. E, para finalizar, senhor presidente, eu quero dizer que no ano passado, em outubro do ano passado, quando a população do meu estado me agraciou com mais um mandato, quarto mandato que vou exercer nesta casa, eu fazendo uma avaliação da votação que eu tive em torno de 3.000 votos nas comunidades indígenas e mais alguns votos em assentamentos, comunidades de periferia dos pobres. Vendo aquela votação, eu fiz um compromisso comigo mesmo. Não posso me omitir em nenhum momento diante de problemas que afetem as comunidades indígenas, que trazem problemas para os assentados e os pobres do meu estado. Eu tenho um dever de consciência e uma obrigação de me pronunciar e cobrar do governo todas as vezes que essas comunidades reclamarem assistência e acesso aos seus direitos. É um compromisso, porque eu recebi um voto de confiança dessas pessoas, dessas populações, que veem no meu mandato um espaço para canalizar as suas reivindicações. Então, posso ser chamado de chato na hora de cobrar, muitas vezes de repetitivo, de radical, não importa, mas eu vou cumprir aqui com o meu dever de cobrar, se for o caso, acionar o Ministério Público, porque são direitos, né, sonegados, e nós temos que exigir do governo do estado, do governo federal, das prefeituras, assistência às populações indígenas, que são cidadãos brasileiros, né? Como todos os cidadãos têm os mesmos direitos. Então é o trabalho que nós vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado, senhor presidente.